Acredite. Acredite que existe uma força maior que está guiando todos os passos de todos os seres humanos aqui no planeta. Existem hierarquias de luz imensas que estão também trabalhando nesse processo. Então, é fé. Boa noite, sejam bem-vindos a mais essa live de quarta-feira. Hoje é dia de perguntas e respostas, então espero que vocês tenham boas perguntas para que a gente possa desenvolver boas respostas. Vamos lá então, como ficar ligada, não ser enganada pelos egos, pelas pessoas. Eu acredito assim, sinceramente, que eu particularmente fui enganada por muitas pessoas durante muitos anos da minha vida, principalmente quando eu comecei a carreira de psicoterapeuta, porque como eu entrava muito em conexão com seres de luz, eu vivia o mundo da Barbie, você sabe disso, eu vivia no mundo que eu tinha criado, que eu tinha co-criado, assim como eu vivo até hoje, um mundo onde o que me interessava mesmo era a libertação da alma do ser humano, ou de uma forma bastante rápida de evoluir enquanto encarnado, para que eles não acabassem no umbral. E durante todo esse período que a gente trabalha no umbral, você sabe muito bem disso, porque a gente já transitou lá várias vezes, não é mesmo, Ian? A gente descobre que o que mais engana o ser humano é, primeiro, a vaidade, segundo, o orgulho, e aí vem outros, todos eles, a raiva, o medo, mas principalmente a vaidade e o orgulho. Porque às vezes por a gente acreditar que sabe, assim como foi o meu erro, muitas vezes, quando a gente acaba descobrindo que não era aquilo que a gente acreditava que era, há uma grande decepção no nosso coração e na nossa alma. E são essas decepções que acabam afastando a gente da luz. Então, como ficar ligada é ouvindo o coração, que é o que eu sempre ensinei, né, dentro das energias de coesão criacional. Escute o seu coração, escute a tua intuição. Se a tua intuição está falando que é aquilo, não importa o que as pessoas falam, o que importa são as atitudes delas. Então, às vezes as pessoas, até mesmo em palestras, as pessoas vinham na palestra e falavam: nossa, aprendi muito com você, e isso e aquilo, e gratidão, e isso e aquilo, e quando elas saíam do portão para fora, elas falavam que eu era isso, que eu era aquilo, e então é uma decepção muito grande. Então a gente é enganado pelo ego de achar que qualquer coisa que você acredite. Então, escute a sua intuição. Se a tua intuição fala que é aquilo, por mais que a pessoa fale alguma coisa para você que dê a entender que não é aquilo, que você até se iluda auditivamente pelos elogios, pela gratidão que é verbalizada, se você não sentir no seu coração que aquilo é uma realidade e a atitude da pessoa não é compatível com as palavras dela, você pode ser enganada assim. Então sempre fique muito atenta às atitudes das pessoas. Qual é a atitude que essa pessoa tem com você? Condiz literalmente com o que ela está dizendo para você? Então as pessoas, elas podem enganar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas elas não vão enganar para sempre. E quando as pessoas se derem conta de quem realmente você é por trás da máscara que foi criada, eu estou falando de todos, né? Inclusive eu, você, todo mundo. As pessoas vão se dar conta, e quando elas se derem conta, elas vão ver. E aí quando a máscara cai, é muito ruim, porque há uma decepção muito grande, como eu falei, e essa decepção faz com que a gente se magoe muito, nós se afastamos daquilo que nós acreditamos como luz, nós se afastamos daquilo que nós acreditamos como verdade. Então, para que você não seja prejudicada na sua verdade, para que nós não soframos essa decepção, escute a sua intuição. A intuição nunca mente. O que mente é a nossa mente, que mente descaradamente, querendo acreditar que às vezes aquilo que está sendo dito é realmente a intenção daquelas pessoas. Então, pelo ego, é a mesma coisa. O seu ego quer, às vezes por carência, né? A gente acredita
em determinadas pessoas, mas não é verdade. É pura carência. Então, o que nos engana também é a nossa carência de achar que aquilo que está sendo dito para nós vai nos suprir ou vai trazer uma escala de amor, uma escala de compreensão que nós estamos desejando. E nem sempre é verdade. Então, eu acho assim que se a gente se decepcionar muito com outros, a gente acaba entrando num vórtice de fechar o nosso coração, fechar a nossa mente, e quando pessoas boas de coração realmente chegam, pessoas que realmente querem auxiliar e pessoas que falam a verdade, a gente não acredita mais. É muito complexo. Então eu acho que para ficar ligada, escuta seu coração. Seu coração jamais mente. Jamais. E ele vai dizer para você, isso não está certo, isso não está correto. E isso não é verdade. Mas a gente insiste em acreditar, às vezes por carência, às vezes por medo, às vezes por orgulho. E isso pode causar um grande turbilhão na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, nos fechando para uma verdade que pode vir a seguir com outras pessoas. Espero que eu tenha ajudado. É que a carência da gente faz com que a gente acredite em coisas que não existem. A carência da gente faz com que a gente veja amor onde não tem. Às vezes, por carência, uma pessoa te dá um elogio e ele pode ser até verdadeiro, a pessoa pode até dizer, ai, que legal que você faz isso, mas por carência, às vezes, a gente começa a ver coisas onde não tem, acreditar em situações que não existiram e amizades que nunca ocorreram. Às vezes, a gente é amigo de um lado só. E às vezes a pessoa faz um ato de amizade e você pensa que ela também é sua amiga. E na realidade não é assim que ocorre. Às vezes a gente acredita nessa amizade, né? Porque geralmente eu sou bastante empata. Eu acredito nas pessoas, eu acredito no ser humano. Muito. E às vezes eu penso que aquela pessoa está sendo tão sincera quanto eu naquela amizade, quando na realidade é uma carência da minha parte e que aquela pessoa ela não está sendo tão amiga minha como eu sou dela, porque é uma via de duas mãos, né? Você ajuda aquela pessoa o tempo todo e a pessoa não retribui, por isso que eu digo, verbalizar e dizer, ai, muito obrigada, você me ajuda tanto, sou sempre grata, é uma coisa, mas atitudes de gratidão são outra coisa. Então, fique sempre atento às atitudes das pessoas e não o que elas dizem, porque falar até papagaio fala, não é mesmo? Agora, agir de uma maneira mais coerente, aí a pessoa tem que ter um determinado caráter, ela tem que ter um caráter íntegro para que ela haja de acordo com as palavras dela. Falou que teve uma tempestade na semana passada lá e teve bastante estragos nas lavouras. Isso sempre deixa a gente confuso. Como lidar com isso? Fé. Fé porque eu aprendi a duras penas que Deus não erra, por incrível que pareça, não importa o quão ruim isso pareça, inclusive as doenças físicas, mentais e espirituais, sempre tem um propósito maior. Então eu acho que como lidar com isso em qualquer situação de um processo muito doloroso, uma perda de algum ente querido, alguma coisa, é fé. Acredite que existe uma força maior que está guiando todos os passos de todos os seres humanos aqui no planeta. Existem hierarquias de luz imensas que estão também trabalhando nesse processo. Então é fé. E a natureza é sábia, você sabe disso melhor que eu. Que a gente pode destruir uma lavoura inteira, mas as sementes que caíram, mais tarde elas vão germinar mais forte e mais poderosas, até porque a água que caiu vai fazer o solo ficar mais forte. Então tenha muita fé, acorde de manhã, faça aquilo que você sabe fazer de melhor na sua vida, que é cultivar a terra, que é acreditar nesse poder magnífico das sementes que caem no chão e que brotam e que a gente nem sabe que está brotando. Em qualquer situação, por pior que pareça, existe um propósito maior por trás de todos esses movimentos que a gente classifica como não positivo, mas que se você começar a ver o lado positivo, ela vai se tornar uma grande lição na nossa vida.
fé. Fé e coragem, né? Coragem para começar de novo, fazer toda a plantação de volta, começar do zero. E isso é o que faz a diferença entre as pessoas, entre eu, entre você, entre os animais. Os animais, eu sempre gosto de comparar muito com a natureza. Os animais, na realidade, eles sofrem consecutivamente com as tempestades. Eu vejo os sabiás, às vezes eles ficam embaixo do telhado aqui, com frio. Os animais na rua também ficam com frio, ficam com fome, mas eles sempre acreditam que se eles virarem a rua, eles vão achar uma comidinha no lixo, alguém que vai trazer uma ração, e eles não perdem essa fé. Então é muito bom aprender com essas situações, quando a gente vê que os animais sofrem, mas eles sempre estão à procura da sobrevivência, porque no fundo eles sabem que existe algo além. E aí ele encontra alguém que dá de comer para ele. A minha irmã, ela sempre pega ração e restos de restaurante e ela põe nos lugares específicos que ela sabe que passa cachorro. Então eles sempre trabalham através desse movimento natural, que é da natureza mesmo, de acreditar no invisível. É fácil falar, né, gente? Porque parece muito lúdico, muito bonito, mas é o que é. A gente tem que acreditar, porque a gente acredita em tanta coisa ruim, a gente acredita em tantas situações negativas, a gente acredita na tristeza, a gente acredita no mal, a gente acredita na raiva, a gente acredita em traição, a gente acredita na doença, e às vezes a gente não consegue acreditar em algo muito mais simples, que é o poder da natureza, o poder de construção automática que existe em tudo. É uma simbiose maravilhosa, que onde há uma destruição, há uma grande revolução e logo vem um grande quantum de vida. A gente vê isso através dos grandes vulcões no planeta, onde os vulcões eles explodem e causam grandes desgraças, mas depois de um período de tempo, o tanto de vida que brota onde caiu a lava é inacreditável. Então os lugares mais paradisíacos desse planeta, como o Havaí, como o Bali, eles são lugares que têm muita quantidade de vida por esse motivo, porque houve grandes destruições e o magma, ele trouxe proteínas, ele trouxe vida para esses lugares. Então as baleias, os golfinhos fazem desses lugares lares. Em 2012, a gente foi para Maui, eu e minha irmã, para cantar no coral lemuriano, para abrir os portais 1212. E existe uma gama de baleias e leões marinhos que a gente vê eles na areia. É um berço, é um berçário imenso de golfinhos, baleias, raias, tartarugas, por causa dos vulcões que existem na ilha. E é impressionante, porque ao mesmo tempo que existe muita destruição, existe vida nascendo o tempo todo. E isso é um processo natural de reconstrução. Então a gente precisa acreditar. É fácil falar, é difícil fazer, mas a gente consegue, porque como anjos humanos que vocês são, vocês têm essa informação dentro do coração de todos nós. Nós possuímos essa informação dentro do nosso coração. E a gente só precisa acessar essa informação que eu chamo de coesão criacional, a sua coesão dentro da tua própria criação. E você realmente vai conseguir ver isso de uma forma muito mais positiva. Então não fique triste, não fique angustiado com a sua perda. Confie, coragem, de manhã, levante, agradeça pela chuva, agradeça pela terra, porque ela há de prover novamente para você, não se preocupe, tá bom? Espero que tenha ajudado. Mas você tem pessoas ancorando, tá? Coragem e fé são irmãs gêmeas, exatamente, a gente falou sobre isso essa semana, são irmãs gêmeas, eu gosto muito das duas, porque as duas são de extrema importância, provocadas por humanos como a Vale. Então, isso também é um processo que, de certa forma, foi meio que escrito. Porque que a gente... eu vou contar uma história, então, que é mais condizente ali, né? Ela tá falando
dos efeitos de destruição provocados por humanos. Uma vez eu morei muitos anos no Japão e eu fui, na época eu era bem novinha e eu estava bem perturbadinha, porque a espiritualidade brotou muito rápido para mim e eu comecei a ouvir e ver, e eu não tinha muita orientação, né, porque a gente estava num país diferente, longe da família, dos amigos, já comentei isso com vocês uma vez. E eu fui atrás de um templo budista, que eu queria entrar no templo budista, e eu procurei vários templos budistas, mas na época eu não falava muito bem japonês e eles não falavam inglês no templo. E eu pedi para entrar nesse templo budista. E aí veio uma moça, que daí eles conseguiram essa moça, uma monja, né? E ela veio conversar comigo. Eu devia ter o quê? Sei lá, uns 23, 24 anos. Mas eu estava bem desesperada. E eu falei, eu não quero mais ficar aqui fora. Eu não aguento o mundo, eu não aguento as pessoas, eu não aguento ver a tristeza, a solidão, eu não aguento ver como as pessoas mentem. E eu fui falando para ela todas as angústias humanas de uma pessoa nova num país diferente. E eu olhei para ela e falei, eu quero entrar no templo e eu quero ficar aí meditando. E aí ela falou assim para mim, se fosse para você ter nascido, você é mestiça, você é metade japonesa, o seu pai saiu do Japão, porque meu pai saiu do Japão com os meus avós e veio para o Brasil muito pequeno. E na realidade ele é japonês, ele nasceu lá. E aí ela falou, seu pai saiu do Japão, atravessou o mundo e você nasceu no Brasil. Se era para você seguir esse caminho, o seu pai teria ficado aqui e você teria nascido japonesa. Se você foi para o outro lado do mundo, é porque Deus tinha um propósito maior para você. Talvez você teria que passar por isso nessa vida, conviver com sociedades abertas, porque talvez em outra vida você já foi uma monja budista e que você já viveu essa vida sabática. E que agora você pediu para viver essa vida lá fora para que você pudesse aprender coisas que talvez você não tenha aprendido enquanto você estava no templo. E aí ela me falou assim, e veja, você vai acordar às 5, porque eu ficava muito tempo nos templos lá, porque eles têm summer vacation, que a gente pode ficar nos templos budistas, né, vivendo como eles, acordando às 5, fazendo refeições leves, meditando o dia inteiro, limpando o jardim. E aí ela falou assim, se você ficar aqui, você vai acordar todos os dias às 5 da manhã e vai ter uma rotina que você vai viver isso para o resto da sua vida. E hoje você tem opção de fazer isso nesses períodos de summer vacation, né, de períodos de verão, e você ainda pode voltar para o seu país e mostrar para as pessoas essa informação. Você pode levar para eles uma informação que eles desconhecem. Então talvez essa seja a sua missão nessa vida. Senão você teria nascido aqui e não, você teria nascido no Japão e não no Brasil. Então, colocando na sua pergunta, né, é a mesma situação. Se fosse para ser diferente, essas pessoas não estariam lá. Por que nós não estávamos morando lá naquela região do vale? Então, se eles estavam naquela região e aconteceu isso com determinadas pessoas daquela região, é porque eles estavam predestinados a estarem lá. Então, essa história que eu falei para vocês, eu levei para a vida toda. Eu sempre estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, por mais loucura que ela possa parecer e por mais distante da realidade que possa ser, é o que é. Tá? Essa frase é da minha autoria, é o que é, ela me conforta muito. E eu sempre ensinei isso para os meus alunos. Tem coisa que é o que é e é muito, muito difícil, necessita muitas vidas para mudar. E uma vez Arcanjo Miguel também me disse que nós não... eu questionava muito antes, né, questões humanas. Mas por que sofre durante o processo de consulta? Por que sofre? Kuan-Yin também? Por que isso, por que aquilo? E aí eles me falaram uma vez, você não questione tanto. Não questione coisas que você não tem consciência, porque os seres humanos, eles não entendem os desígnios de Deus. E num momento de muito rompante, assim, eu retruquei. E quando ele retrucou, ele mostrou para mim determinadas coisas que apaziguou meu coração e que eu sabia que era verdade. Que todos nós temos oportunidade de mudar toda uma existência durante uma vida. E talvez a gente não o faça
E então nós voltamos sim para o círculo do karma. E quando esse karma é ativado, a gente pede consciente ou inconscientemente para passar por determinadas situações para que a gente se liberte. Então isso sim é um processo de fé e coragem novamente, onde a gente precisa aceitar talvez desígnios que nós não temos consciência. E aí a gente poderia falar sobre isso durante muitas horas, porque a gente vai ter que ir vida após vida, vida após vida, vida após vida, vida após vida, para compreender da onde que a gente traz essa informação e por que nós queremos passar por determinadas situações para a nossa própria evolução. Não só das pessoas que faleceram no processo lá da Vale, que foi muito triste, mandei muita luz para aquelas pessoas. Na época a gente tinha o grupo de Magnified Healing, a gente orou muito por eles. Trabalho umbralino sempre acontece, né? Porque muitos ainda estão vagando, mas é um processo de consciência, que tudo está escrito, é Maktub, está escrito. Às vezes a nossa revolta não ajuda muito a fazer o planeta evoluir, porque como a gente não entende o que está acontecendo, a gente sente raiva. As famílias que perderam seus entes queridos, mães que sofrem até hoje por essas perdas, inclusive do Covid, quanto mais vibração negativa eles exercem contra essa frequência, porque a primeira pessoa que leva é Deus, a culpa é de Deus. Por que que Deus fez isso? Nessa simples questão, por que que Deus fez isso, você já abre um campo eletromagnético de revolta. E nisso entra determinadas energias de revolta e que faz realmente abaixar a frequência do planeta. Então todos deveriam estar... Gente, eu estou falando, é fácil falar, né? Mas é uma consciência que se todos estivessem realmente vibrando num entendimento maior de vida após vida e que tudo está acontecendo por um motivo que nós desconhecemos, mas que a nossa alma pediu para passar por isso, a frequência do planeta todo já não estaria como está. Mas aí vai longe, né? Porque tem determinadas coisas, abuso físico, mental e espiritual, pessoas que são vendidas para serem escravos sexuais, né? A gente para e fala, mas não pode, né? As guerras do Paquistão, não pode, isso não é verdade. Mas se a gente for realmente transitar através de campos energéticos e frequencionais, porque não existe tempo e espaço, existe uma linha multidimensional entre que você realmente pode acessar. E se a gente conseguisse, né, conscientemente, todos nós, fazer esse deslocamento diariamente e buscar essas informações, a gente saberia que está tudo dentro do que está escrito. E é muito, muito complexo a gente compreender isso. Mas sim, dói. Como eu disse, é uma dualidade, é a lei da polaridade. Que aliás eu não postei, eu vou postar essa semana, porque eu estava bem corridinha aqui com as minhas coisinhas, mas é a lei da polaridade, nem toda verdade é verdade. E sempre existe o lado negro na luz e o lado luz na escuridão. E não existe trevas, existe falta de luz. Então a gente tem que se conscientizar. Porque veja, se existe uma lei de karma e todas as pessoas que estudam espiritualidade sabem disso, né? Uma ação e reação. Todo mundo fala, é bonito pregar ação e reação, é a lei do karma, mas é difícil compreender quando está na nossa pele. E quando a gente começa a entender isso dentro do nosso coração, que tudo está escrito e você pediu para passar por isso, né? Nós pedimos para passar por isso, para evoluir, a nossa alma se liberta. E aí entra a lei do perdão. Entra a lei da benevolência, da abnegação. São leis cósmicas universais que todo ser de luz, todo ser de luz ascensionado, eles falam sobre isso. E é muito, muito complexo a gente manifestar no nosso coração e na nossa consciência essas informações. Porque quando acontece com a gente, dói. E aí a gente pergunta, mas por quê? Então vou contando historinhas que eu acho mais interessante, né?
Só deixa eu ler aqui, ó. Essa frase mudou minha vida e passei adiante, trouxe muita paz para o meu irmão em situações familiares. E é o que significa muito. Sempre lembro o que você falou, a conversa sempre entre Deus e você, dentro do box, exatamente. Então, vejam, às vezes a gente pensa que a gente tem fé, né? Então, eu conheço 2 ou 3 pessoas que uma delas era bastante abonada financeiramente, ela fazia curso em todos os lugares do mundo. Ela viajava, ela tinha curso de cristal, de reiki, de xamã. Onde tinha alguém que dava um curso de alguma coisa, ela viajava, ela ia, ela estudava. E era uma pessoa bastante culta espiritualmente. Era uma pessoa que se doava muito para a espiritualidade, ajudava muitas pessoas. E eu sempre tenho isso em mente, eu sempre falei para os meus clientes, eu sempre ensinei isso de certa forma. A espiritualidade, ela acaba em dia de chuva, em dia de frio, quando morre alguém da sua família rapidamente, com algum surto ou qualquer coisa parecida. Por quê? Porque antes eu fazia as palestras ao vivo, né? Lá no meu espaço. Então, quando era dia de calor ou tinha um evento que entrava muita energia de luz, lotava. Quando fazia frio ou chovia, aí ia um tanto reduzido de pessoa. Aí você dizia, tá, qual é a diferença daquele dia que estava sol com o dia que está frio? Então a espiritualidade acaba com o frio. A pessoa já não vai porque hoje está frio, certo? E a espiritualidade também acaba se você perde um ente querido na sua vida de uma forma muito abrupta. Então essa senhora, ela era uma mulher já de idade, ela estudava muito. E ela tinha muito conhecimento espiritual, ela sabia absolutamente tudo. Tudo que a gente falava ela sabia, de certa forma. Não sei se ela vivenciava aquilo, mas ela sabia. Até o dia que o marido dela infartou e morreu na frente dela. Caiu, e eles eram muito apaixonados, ele era uma pessoa incrivelmente legal, ele fazia lanches pra gente depois dos cursos, ele era muito querido. Eu tive o prazer de conhecer ele. E ele infartou e caiu na frente dela. E naquele momento, tudo que ela acreditava como Deus acabou. E isso eu vi acontecer com outras pessoas também. Então a gente falava para ela, mas meu Deus, você era aquela que falava pra gente sobre o karma, sobre a lei divina, que as almas vão estudar em outros mundos e tudo. E então ela pregava isso maravilhosamente bem, mas quando aconteceu com ela não entendeu. Então, como eu disse, não é as palavras que as pessoas falam, não é o que elas repetem, é como é que ela vai agir quando acontecer com ela. Quando acontecer com você, comigo, como é que você vai reagir a essa situação que vai mostrar o tanto de fé e coragem e de entendimento espiritual que nós temos na vida. Então, isso eu penso assim que é para meio que tudo. Então, teve uma outra pessoa, também uma outra cliente minha que mora em outra cidade, que ela também ficou muitos anos sozinha, uma pessoa muito especial, e ela também encontrou o amor da vida dela. Nossa, foi um romance assim, tipo, uau, sabe? O tal da alma gêmea mesmo. E eles foram muito felizes durante um tempão, até o dia que ele infartou e caiu morto na frente dela também. E ela ficou abalada, como todo ser humano normal ficaria. Ela ficou revoltada, mas aí ela me procurou, a gente fez umas consultas com ela, e aí a gente acabou acessando a informação dele, a gente chamou ele para conversar e tal. E ela compreendeu que ela tinha que ter passado por aquilo para ela ter desenvolvido amor próprio por si própria, e que ele tinha feito aquilo com ela. E naquele momento ela perdoou ele ter partido daquela maneira, ela aceitou a situação e ela se conformou, digamos assim, e ela realmente fez as pazes com Deus, e a partir daquele momento ela ficou em paz. Então, e ela não era uma pessoa tão espiritualizada quanto a outra que eu falei para vocês. Aí que vem o que eu comecei a dizer no começo da live. Não é o que as pessoas falam, são as atitudes.
Então, às vezes eu falo da gratidão, a pessoa pode falar para mim milhões de vezes, eu sou muito grato, muito grato, muito grato, mas se a atitude dela não for compatível com aquilo que ela está dizendo, não é gratidão. Eu estou tentando me livrar da responsabilidade de ter algum vínculo que eu possa ter com você. Eu vejo dessa maneira. Ai, tá, gratidão, já falei gratidão, já escrevi gratidão e agora eu não te devo mais nada. E gratidão não é isso. Gratidão são formas de atitudes que demonstram que você compreende o que você recebeu, que você compreende o quanto aquilo mudou a sua vida e você quer retribuir na mesma frequência, na mesma emoção e no mesmo amor que aquela pessoa te deu ou forneceu aquilo que você recebeu. Então, a gratidão é uma das coisas que eu acho que hoje pega muito, porque todo mundo fala, gratidão, gratidão, mas a vibração da gratidão pode mudar a nossa vida sim, ela pode transformar, né? Porque agora tem até piada, né? De pessoas que falam gratidão, né? Que é piegas, que é chato, as pessoas riem. Só que as pessoas que riem, elas estão numa situação bem estranhas. E aquelas que falam gratidão estão numa situação bem boa. Então, elas também não estão vendo a verdade. Quem é que está, no caso, na melhor situação, né? Porque não existe certo e errado. Não quer, tá tudo certo. Mas quem é que está numa situação em paz, digamos assim? Quem é que está em paz e quem é que não está em paz? A pessoa que fala gratidão ou a pessoa que está rindo da que está falando gratidão? Então é livre-arbítrio. Deixa o cara rir. Você também vai rir. Quando você estiver lá no teu matinho, pode ser no teu campinho de futebol, pode ser aqui no jardim de casa, você vai estar olhando os passarinhos e vai estar em paz. Então as pessoas que têm vergonha dessa energia de gratidão, será que elas estão tão em paz quanto você? Essa é a pergunta que deve ser feita. E ser de luz também. Ser de luz, eles não são nem sempre fofinhos, como todo mundo pensa. Tem bastante ser de luz que é bastante severo. Não é severo, é disciplinado. Eu acho que são seres de luz disciplinados. Que não existe muito... Serafis Bey é um ser que trabalha com ascensão planetária. Ele não é uma pessoa muito light. Uma pessoa é ótima, né? Ele não é um espírito assim, muito fofo. Ele é disciplinado, assim como o Arcanjo Miguel. Eu sempre falava nas palestras ao vivo. Gente, Arcanjo Miguel cuida dos exércitos celestiais, né? Ele trabalha literalmente nas fronteiras entre os umbrais e as passagens umbralinas, né? Que é o entre-vida ali. Você acha que ele é o quê? Ele chega assim e fala, oi gente, eu sou Arcanjo Miguel, vamos lá, voltem todos para dentro. Não é assim, gente. Ele tem um certo poder, ele tem uma garra, uma disciplina que mete medo, né? E sempre quando eu trazia as energias de Miguel, eram energias muito... Assim como as energias de Kuan Yin é de extremo amor, e quando vem a energia de Kuan Yin, você sente vibrando nas suas células. É um amor inacreditável. Então, Serafis Bey, ele trabalha com ascensão planetária. Daí, quando ele se depara com seres humanos que ainda estão, vida, céus, o que você acha que ele faz? Eu vou falar do meu jeitinho, né? Toma vergonha nessa cara, né? Para de palhacitos. Você tá... pela 378 mil vidas e você ainda está nessa, né? Realize, desperta para a realidade. Então, o Serafis Bey é um dos mentores mais disciplinados dentro das hierarquias da Fraternidade Branca, onde todo mundo pensa que é fofura geral, mas na realidade ele é um ser que empurra você. Ele te dá uns solavancos para que você ascensione. E para ascensionar você precisa despertar. E para despertar você precisa encarar determinadas realidades e verdades que nem todo mundo quer fazer. Então, uma vez teve uma menina que convidou para assistir a live, e ela assistiu a live, e depois ela adorou, a mesma coisa. Ai, maravilhosa, isso, aquilo. E depois nunca mais apareceu, que acontece muito. E aí a outra perguntou para ela, eu falei, pergunte para ela por que ela não está mais vendo a live. Aí ela falou que
era um conhecimento muito profundo e pesado, e que na realidade ela só queria ganhar o dinheirinho dela e tomar uma cervejinha no final de semana e pagar as contas. Era só isso que ela queria. Ela não queria ficar pensando nesse tipo de coisa. Só que isso faz parte do despertar consciencial planetário. Que se a gente não tiver, não ascensiona. Não vai achar isso no Instagram ou no Facebook. Você vai ter que vivenciar através das células, moléculas, elétron e nêutron do teu corpo, no teu coração, através da frequência da tua chama trina, da tua consciência. E aí, às vezes eu fico pensando em escrever textos ali no Instagram e passar esse conhecimento para as pessoas, mas eu não sei se todos gostariam de aprender dessa maneira, né? É mais fácil ler quadrinho, que é mais bonitinho. Também considero essa atitude, eu tô sem óculos, tá uma beleza, tento que as pessoas entendam que são as atitudes, que são suas escolhas, sim, mas a questão também é assim, eu sempre tento fazer comigo primeiro. Se eu não estou dando conta nem do que eu faço, eu não tento mais ajudar as outras pessoas a fazerem, porque nós estamos num período planetário agora que é cada um por si e literalmente Deus por todos, se você tiver essa conexão. E isso todos os mentores de luz estão canalizando dessa maneira. Que o que eles tinham que trazer o conhecimento foi desde 1992, quando abriram os primeiros portais de luz nesse planeta. Os primeiros portais 1111 que abriram, trouxe toda a informação de luz, né? Jesus trouxe essa informação de luz, Buda trouxe essa informação de luz. E todas as escritas sagradas desse planeta são compatíveis. É o mesmo conhecimento, nada foi alterado. Então são milhares e milhares de séculos que nós deveríamos, de certa forma, já estar conscientes para esse momento, que é o grande boom do cocriador. É onde nós deveríamos estar vibrando num processo de cocriação, onde nós deveríamos estar agora pensando em determinadas situações ou coisas que a gente deseja e estar manifestando isso na nossa vida. Mas nós não conseguimos ainda, por quê? Porque nós não digerimos a informação e o conhecimento que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é uma coisa tão simples. Mas é difícil, gente, porque como é que você vai amar o cara lá que matou todo mundo na Vale do Rio Doce? Não é mesmo? Como é que a gente vai matar as pessoas que estão estuprando na rua? É que transcende, mas é o que é. Porque se a gente fosse pensar, nossa, estou falando um monte. Se a gente fosse pensar como Jesus, o que ele faria com essas pessoas? O que Chico Xavier fez? Vamos pegar uma pessoa mais basiquinha aqui, que basiquinha não, né? Me perdoe, mas que estava perto da gente até ontem, que foi um ser encarnado, foi uma pessoa que foi um grande exemplo. O que Chico fazia? Não é mesmo? Então, a gente não deve muito mais perder tempo tentando doutrinar o próximo se a gente não tiver tão doutrinado dentro do nosso coração, né? A gente tem que se preocupar com o que a gente está fazendo na nossa vida. A gente tem que começar a se preocupar com como é que eu vou encarar o meu dia amanhã. Como é que eu vou encarar a ignorância, como é que eu vou encarar essas questões políticas, que eu não me envolvo quase nada, mas as pessoas revoltadas na rua. Aí sai esse presidente, gente, amanhã vem outro, aí eles se revoltam contra o outro. Então, quer dizer, será que é o presidente ou será que essas pessoas só querem se revoltar por alguma coisa? Não é mesmo? Será que elas querem se revoltar porque foi isso ou porque foi aquilo? Será que se sair todo mundo e aparecer um ser divino maravilhoso lá que se torne presidente, será que eles não vão achar que o cara é muito mole também? Vocês já pararam para pensar nisso? E se o nosso presidente sai hoje realmente, que nem aconteceu nos Estados Unidos? O cara saiu. E aí? Aí ninguém mais é revoltado com o tiozinho lá. Não é mesmo? Eu não gosto de falar nomes porque daí a gente puxa essa frequência, né, de raiva também. Então, o que adianta? Será que é o presidente ou será que são as pessoas que não compreendem? Imagina o que esse homem sofre.
Imagina quantas pessoas fazem magia negra para ele. Vocês já pensaram nisso? Porque a gente fala, né? Porque isso, porque aquilo, mas tem gente que pega pesado. Tem gente que faz magia negra para namoradinho, que ficou uma semana, gente. É ou não é? Tô falando a real hoje. Né? Dia de perguntas e respostas é um dia perigoso. Mas é que cansa também a gente ficar omitindo informações, que eu acho que tem muita gente que tem isso no coração e que tá cansado de blá blá blá, sabe? E aí o meu mentor, ele fala, tá na hora de você falar, tá na hora de falar. E eu falo pra ele, não, você quer que eu vá pra cruz, né? Mas eu também falo que é a minha opinião daquilo que eu escuto, daquilo que eu vejo, das almas que ficam sofrendo e que não conseguem sair de onde estão por orgulho, por raiva, por medo, por arrependimento. Depois elas desencarnam e ficam chorando que perderam uma existência inteira quando elas deveriam ter feito tudo diferente. E isso é fato. Metade das pessoas que estão me assistindo nesse momento já passaram por essa situação. A ausência de luz é muito profunda. E é muito triste nesse momento, porque a gente devia estar vibrando num processo de co-criador, a gente devia estar co-criando luz para sustentar Gaia. É bom falar a verdade, porque eu trabalho para Miguel e para Kuan-Yin, então existe dentro de mim duas forças, uma força do guerreiro, que é aquele da coragem e da fé e da verdade, e existe aquele que acolhe os filhos que sofrem da abnegação, da compaixão, do perdão e da misericórdia. Então eu sou uma pessoa muito, muito dual, sabe? Mas eu sempre tentei levar esse conhecimento de uma forma equilibrada, de certa forma, como as meninas falaram ali, muitos petelecos crísticos, que salvou a vida de muita gente. Porque tem gente que tem que levar um choque de realidade mesmo. Sabe? Que não é só me agradar quando quer consulta para ficar bem com o namorado. É gratidão, porque você recebeu uma bênção e não é para a pessoa que te ajudou que você vai ser grato. Você está sendo grato por uma hierarquia de luz que trabalhou que você nem tem consciência que trabalhou. A pessoa fala, mas eu conversei com você aquele dia. Aconteceu milhares de coisas quando a gente estava conversando na consulta aquele dia. Milhares de entidades trabalharam naquele momento. Milhares de pessoas ficaram levando seres de outras existências que estavam acoplados na tua frequência naquele momento de consulta. Mas a pessoa não se dá conta. Por quê? Porque a gente só conversou e isso não é verdade. Porque você conversou com um ser humano, mas nos planos paralelos a gente tem 144 corpos. Talvez numa consulta a gente consegue abrir 12 corpos seus ao mesmo tempo, que chama a cura multidimensional. E a gente consegue fazer essa limpeza junto com você. E aí a pessoa não se dá conta que foi uma hierarquia de luz que curou ela. E aí ela pensa que tem que ser grata a um ser humano. Sim, também. Mas quando você nega essa gratidão ao ser humano, você está negando essa gratidão a uma hierarquia de luz inteira. Depois a vida vai pro Léo e daí não sabe por quê. Por quê? Porque você co-criou uma situação de grande amor e que você não foi generoso com você mesmo. De aceitar que aquilo veio de algo muito maior, que nós não compreendemos nos nossos corações. Nós ainda estamos galgando entre a incredibilidade das coisas e a credibilidade daquilo que está escrito milhares e milhares de séculos nesse planeta. Gente, não tem nada de novo, ninguém sabe nada de novo, tá tudo escrito. Tudo. Todas essas curas multidimensionais, comunicação interdimensional, que é o processo que eu trabalho, chama comunicação interdimensional. É uma comunicação interdimensional, você se comunica através de dimensões. Eu ensinava isso para os meus aluninhos antes, ali se comunicarem com seus mentores. Não é difícil, é fácil. Eu tinha o curso de Coesão Criacional Sabedoria Interior, que foi um curso que ajudou muitas pessoas a criarem essa conexão. O curso dos anjos também, que a gente trabalha 100% o ego para que você se comunique com a tua chama trina, é possível, todos nós temos esse dom, eu, você, todo mundo, nós temos esse dom.
O que a gente tem que trabalhar é o ego de achar que quando você fala com o mentor uma vez, você já é o ser supremo da galáxia, e aí eu vou abrir um consultório, já vou atender. E não é assim. E não é para os outros, é para você. Você vai ouvir para você melhorar, você vai fazer para você melhorar. E você, por consequência, agora só deixa eu terminar minha ideia aqui. Quando você faz isso no seu coração, você desenvolve campos eletromagnéticos tão poderosos, mas tão poderosos, que quando as pessoas se aproximam de você, elas são capazes de ser curadas pela tua frequência, que era o que Jesus fazia. Quando Jesus passava, as pessoas que encostavam no campo eletromagnético de Cristo, elas eram curadas automaticamente. Isso acontecia com Chico Xavier também. As pessoas chegavam, se aproximavam, o campo eletromagnético dele de cura era tão maravilhoso que quando as pessoas tocavam esse campo, não precisava ser toque físico, quando elas se aproximavam dessas pessoas, elas conseguiam ser curadas. A gente desenvolve isso também dentro de Magnified Healing. Certo? Essa semana só tô apanhando da espiritualidade. Mas é bom, né? É bom porque a gente evolui. Levei vários petelecos crísticos, mas libertador e curador. Tudo bem. Nunca é só uma conversa, não é só uma live. Concordo, tá bem? Troca. A vida é uma troca sempre. Exatamente. A gente precisa ter essa consciência que na vida é tudo uma troca. Então, às vezes, eu doei a minha vida, digamos assim, durante... Eu trabalho 24 anos com a espiritualidade, assim, assiduamente, né? E eu comecei a clinicar profissionalmente, talvez, uns 19, 17 anos, com certificados e tudo. Mas muitas pessoas que foram curadas até de doenças físicas graves, elas nunca mais conversaram comigo. E no começo eu sentia uma grande decepção e eu não compreendia o porquê. Até um dia que uma cliente minha falou que as pessoas se sentem vulneráveis depois das suas consultas. Porque você vê um lado nosso que são poucas pessoas que veem. E na minha cabeça inocente que eu era, né? Eu achava que, nossa, aquilo tinha sido libertador para a pessoa. Porque ela tinha visto algo que ela precisava ver para se libertar. E no fim elas se sentiam vulneráveis, porque era um lado que nem elas sabiam que existia. E eu sofro com isso até hoje. Como podemos ajudar no quê, meu querido? Porque tem muitas pessoas que falam, não, imagina, eu vou fazer a consulta, mas e depois faz a consulta e fica se sentindo vulnerável, sim. Mas eu acho maravilhoso você ver o teu lado negro, porque se você não vê a escuridão que você tem dentro do seu coração, como é que você vai libertar a tua luz? Eu falo para as pessoas, se eu achasse uma pessoa que faz consulta como eu faço, eu pagaria 5 mil reais brincando, sem pensar 2 vezes por uma consulta igual. Só que eu nunca encontrei. Terminar a nossa live, foi um papo maravilhoso. Eu sempre gosto dos dias de perguntas e respostas, porque é um dia que, de certa forma, eu posso abrir um pouco mais os assuntos. E eu gosto muito de conversar, vocês sabem. Como podemos ajudar as outras pessoas? Se ajudando. Primeiro você ajuda a si mesmo, criando consciência no teu coração da tua grandeza. E aí, é isso que eu acabei de dizer. Quando as pessoas chegarem perto de você, elas vão sentir isso e elas vão ser ajudadas automaticamente. E também através do teu exemplo. Seja luz e as pessoas vão ver essa luz e elas se tornarão luz. Tá? Obrigada, gratidão a vocês, meus amores. Espero que tenha auxiliado de alguma forma os seus corações. Agradeço por todas as pessoas que apoiam o meu trabalho no Instagram, no Face, que dão seus likes, que fazem seus comentários, que compartilham. Isso auxilia muito o nosso trabalho, levando isso para outras pessoas também. É uma forma de vocês também manifestarem gratidão, não por mim, como eu já falei. A gratidão retorna para aqueles que fazem de coração. Então saiba que é uma semente plantada e você vai receber no momento certo na tua vida, aonde você precisar. Então, gratidão por todos que estão comigo hoje, que me assistem,
que me curtem. Espero que a gente possa fazer uma palestra ao vivo um dia para que vocês possam sentir a verdadeira energia de coesão criacional e fazer meditações, que as meditações são bem legais. Beijo para vocês, até a semana que vem. Fiquem com Deus, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente. Valeu.